que está começando o nosso último dia dessa segunda edição do Summit Gestão 360 Graus em Finanças e Investimentos, onde a gente vai trazer e está trazendo e vai trazer mais conteúdo sobre gestão, finanças e investimentos. E hoje a gente vai ter mais convidados, né? Todo o painel a gente está trazendo gente do melhor nível, melhor calibre possível. E a gente vai começar esse bate-papo. Peço a todos que coloquem suas perguntas no chat. Nosso time vai estar a postos aqui para tirar as dúvidas de vocês e as perguntas específicas que vocês queiram fazer. Para mim e para os convidados, especifique. Pergunta para Robson Campos, pergunta para fulano, Beltrano. Coloca a sua pergunta que depois eles vão acessar e vão responder a todos vocês. E nós teremos um encontro nas próximas semanas, né? Não na próxima, mas nas próximas, depois da semana que vem. Um encontro, a gente vai fazer uma live fechada, tá? Com os convidados do próximo painel, assim como a gente está fazendo dos 12 painéis, para um bate-papo através do Google Meet. E aí vai ser uma live fechada, onde vocês vão poder interagir, conversar, bater papo por 1 hora comigo e os 12 convidados que estarão presentes nesse exato momento, que eu trago nada menos, nada mais, que o meu amigo ET, Wallace. Cadê você, Wallace? Fala aí, Wallace. Você tem que falar para aparecer. O Wallace estava com o cabelo longo, né? Olha lá, estava com cabelão. Wallace, seja muito bem-vindo. Obrigado, você é extraordinário. Você está bem? Tô ótimo. E você, como é que tá? Eu tô maravilhosamente bem também. Cara, agradeço demais a tua participação. Tá? Obrigado. Tá? A gente vai ter 30 minutos aí pra gente tocar o terror. Você que é um cara que eu já falei que te respeito, te admiro e tem um carinho, parecendo que a gente é amigo de outros carnavais, de outros planetas. De outros planetas. Trouxe Edgar hoje, Edgar tá aqui com a gente. Cadê? Então Mostra ela aí. Puxa aí, que não dá pra ver, tá cortando. Não dá pra ver? É, pô, puxa aí. Deixa eu pegar Edgar aqui, ó. Ué. Edgar tá aqui com a gente, cara. Ele me dá insights durante a conversa, né? Ele fica analisando a conversa aí. É que tá faltando o Gadernal aqui em São Paulo, Robson. E aí dá essas coisas, cara. Quebra parede, tem Edgar, é um negócio doido. Olha lá. E também a gente está trazendo o Wallace da Finet, que vai falar um pouco, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele contar um pouquinho da história empreendedora, do business dele. E eu tenho também o prazer de trazer nesse painel a minha querida Roberta Santoro, do Mercado em Foco. Tudo bem, Robson? Cadê você? Olá. Você está bem? Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, prazer imenso, uma honra estar aqui com vocês. Toda minha. Então vamos lá. Roberto e Wallace, é um bate-papo, a gente tem 26 minutos, são perguntas que eu vou fazer para vocês, eu separei aqui 3 perguntas para cada um, então faço uma pergunta para um, faço para outro, e na hora que eu chamar vocês, o que vai fazer o corte da participação de vocês é o oi de vocês. Falou oi, a câmera corta para vocês, combinado? Vamos que vamos. Roberta, o que é necessário para um candidato ser atraente para uma operação? Mas antes de passar a palavra para você, eu quero deixar bem claro aqui que a gente está falando, esse painel aqui, pessoal, é um painel que tem um tema para oportunidades de trabalho para o mercado financeiro. Tá? Tanto a Roberta como o Wallace navega isso com maestria. Então, quando eu estou falando um candidato, eu estou falando de um assessor de investimento, né, de um consultor de investimento, um profissional do mercado financeiro. Mais especificamente, ou prioritariamente, né, o assessor de investimento, que é um profissional que tem uma certificação da Ancor, assim como eu tenho, assim como minha equipe da Corporate Investimentos, que tem a certificação da Ancor, o intitulamento de assessor de investimento, que lá nos Estados Unidos chama de Financial Advisor. Vamos lá, Roberta. De novo, o que é necessário para um candidato ser atraente para uma operação, para um escritório, para uma corretora, uma empresa como a nossa? Que pergunta maravilhosa, Robson. Vamos lá. Eu diria que
principal atributo de um profissional, e eu diria até independente da posição que ele ocupa, ou do nicho, ou do segmento, se está no mercado financeiro ou não, é a comunicação, é a forma como ele se comunica. E dentro dessa estrutura de comunicação, eu quero destacar aqui, principalmente, a forma como ele se posiciona. Imagina só você, diante de uma conversa de um futuro sócio, se você não sabe se posicionar, se você não sabe se comunicar, dificilmente essa pessoa que está ali para conversar com você, para te chamar de sócio, para dar um fechado nesse momento de contratação, eventualmente, se você não sabe se comunicar com ele, ele não vai te dar nenhuma atenção, possivelmente ele vai encurtar a conversa. Então, eu diria que o primeiro atributo para uma pessoa, para um profissional se tornar atraente, e eu diria até para o cliente lá na frente, uma vez que ele está posicionado, exercendo a sua profissão, ele precisa saber se comunicar em alto nível e dentro dessa comunicação saber utilizar a sua linguagem não verbal, que está diretamente ligada à sua postura, a forma como você se posiciona, como você se preocupa como as pessoas te enxergam, a tua imagem, isso faz muita diferença, porque a primeira impressão que fica, a gente precisa apenas de até 7 segundos para uma outra pessoa formar opinião sobre você. E se você não souber se posicionar, não souber ter uma postura e souber se comunicar em alto nível, dificilmente você consegue exercer o que você gostaria de resultado diante de uma conversa. Então, o primeiro atributo, comunicação. Um segundo atributo, para que um profissional seja atraente, é naturalmente saber se relacionar em alto nível, né? No momento que ele está conversando, sobretudo numa entrevista, numa possibilidade de fechamento de parceria, de sociedade, ele precisa deixar claro que ele tem uma capacidade de se relacionar em outra dimensão. Vou aproveitar que o nosso amigo Wallace está aqui. Ele precisa saber se relacionar em alto nível, ele precisa, de fato, se comunicar em alto nível, e esse saber se relacionar tem a ver com você se preocupar genuinamente pela outra pessoa. Apesar de você ser um assessor, consultor, um especialista, se você não souber se relacionar, antes até da sua capacidade técnica, você dificilmente conseguirá avançar para a página 2 e as páginas seguintes. Então, se eu puder resumir em grandes principais atributos que fazem com que você se torne atraente dentro do mercado financeiro, até mesmo em outro mercado, sem dúvida alguma, é a comunicação e o saber se relacionar em alto nível. Perfeito, perfeito. Isso que você está colocando, Roberta, me remeteu aqui a fazer uma retrospectiva aí dos candidatos que já passaram, né, para o nosso processo de seleção. Tem um time de RH, né, que é liderado pelo Jorge Luiz, dentro da Copa de Investimentos 360, em que ele faz uma peneira, faz um processo de seleção, né, para identificar os assessores que a gente precisa estar compondo o nosso time. E é impressionante a falha brutal nesses dois quesitos que você está falando. Eles se comunicam muito mal na escrita. Alguns querem parecer bem-sucedido, ou querem parecer ter um marketing pessoal mais empoderado, e aí passa o tom de arrogância, né? Outros não tem uma postura adequada até para uma comunicação online, né? A gente vai fazer um meeting, né, para fazer um bate-papo, e você vê pessoas com um descuidado, né, com ambientes atrás, né, gente passando, criança. Claro que você está home office, a gente entende isso, mas você tem que se preocupar com esse tipo de coisa. É a vestimenta, né? É o uso inadequado de um determinado cenário, né, um vocabulário. Tudo isso é importante, porque quando a gente vai trazer esse candidato para uma conversa, a gente está olhando ele, num futuro próximo, atendendo os nossos clientes, os nossos prospects. E olha que a gente tem uma base grande de clientes pela Corporate Gestão 360 Graus, que vocês conhecem, tem 25 anos de atuação, então a gente tem um nome a zelar. A gente está há 25 anos sustentando essa marca no mercado, e a gente tem que se preocupar em manter uma marca ilesa. Então, isso que você está falando, eu concordo, número, gênero e grau. Wallace, qual tipo de oportunidade é mais demandada por empresas do mercado financeiro? Você colocou umas perguntinhas boas, hein, seu extraordinário. Pô, eu tenho a quem puxar. Boa.
qual tipo de oportunidade é mais demandada por empresas do mercado financeiro? Oportunidades comerciais, em linhas gerais, são as oportunidades mais demandadas por empresas do mercado financeiro, mas em linha geral, aí saindo até do mercado financeiro, Robson, oportunidades comerciais, elas são as mais demandadas em qualquer nicho, para ser bem sincero, né? Eu já passei por vários nichos na minha vida de mercado financeiro há menos tempo agora, mas qualquer nicho, né? Então, se você tem, por exemplo, sei lá, pega aqui celular, né? Quantas pessoas são técnicas e projetam esse celular? Sei lá, 90, 100, talvez, lá na matriz da fábrica, da marca do celular. E quantas pessoas vendem esse celular no mundo inteiro? Né? Milhares. Muita gente, né? Então, oportunidade comercial é sempre mais demandada. E aí, dentro da oportunidade comercial, a gente tem três nichos, 4 nichos, mas vamos falar de 3 nichos para ficar fácil. Tem o profissional comercial, que vai cuidar dos clientes que já estão na empresa. Tem o profissional comercial, que vai operacionalizar as demandas dos clientes, que a galera chama de Customer Success por aí, né, em outros mercados. E tem o profissional comercial que vai trazer cliente mesmo, que vai criar, né, relacionamento com clientes. Então, no mercado financeiro, existem esses três papéis. Que é o Farmer, o primeiro, né, o CS que você falou, e o Hunter, né, o terceiro. Pode chamar com esses nomezinhos, Hunter, Closer, Farmer, né, pode ser. No mercado, e qual que é o cara que é mais demandado e tem mais valor? Sempre é o cara que vai criar as coisas, né? Sempre é o cara que vai trazer cliente para a base, isso em qualquer mercado, tá? A gente pode sair do mercado de agente autônomo e falar de banco, por exemplo. Eu sou um bancário, eu vou gerir uma carteira de clientes aqui do banco. Eu sou um bancário, eu vou trazer clientes. Esse cara que traz clientes, ele é melhor pago, é melhor remunerado e ponto final. Tá? E não falta oportunidade para ele. Nunca está desempregado, se ele for bom, claro, né? Tem esse detalhe. E gente boa nunca fica desempregada em linhas gerais também, tá? Porque gente boa sabe criar network, sabe criar relacionamento, que é o que a Rob estava ensinando ali e falando, e aí essa pessoa não fica desempregada, né? Nem precisa se candidatar a uma vaga, ela é disputada pelo mercado. Tá? Mas voltando, então, o mercado financeiro, e finalizando, o mercado financeiro quer profissionais que criam carteira de clientes, em linhas gerais. E aí, se você é esse profissional, todo mundo te quer. Se você não é esse profissional, a lei de oferta e procura, ela tende a ficar um pouco desfavorável para você. Não quer dizer que você não tem lugar no mercado, tem, claro que tem, mas ela fica um pouquinho em desvantagem para o profissional e em vantagem para a empresa. Excelente. Deixa eu responder aí, Robson. Perfeitamente. Roberta? Sim. Você percebeu que ele começou a entrar no clima, né? São esses nomezinhos aí, né? Esse é o nosso ET, né? Exatamente. É daí que eu gosto. Eu gosto dele assim. Roberta, quais as habilidades mais importam na hora de contratar? Excelente ponto, Robson. Apesar de estarmos no mercado financeiro e as pessoas que não estão aqui ainda acabam associando que para que você trabalhe no mercado financeiro, você precisa ser técnico, você precisa ser analítico, você precisa entender de números. Estamos falando de pessoas, estamos falando de relacionamento em outra dimensão, como eu acabei de comentar aqui há pouco. Portanto, quando a gente olha do ponto de vista de skills, em primeiro lugar, são as people skills, ou soft skills, que as pessoas chamam por aí. São essas habilidades comportamentais. Como eu já comecei aqui no início da nossa fala, comunicação, saber se comunicar em alto nível, persuadir em alto nível, negociar em alto nível, se relacionar, capacidade de criatividade, de liderar, de você ter uma inteligência emocional, de você ser proativo, de você ser intenso. Todas essas habilidades comportamentais que exigem muito mais
do seu sentir, a capacidade de você observar o outro, de escutativa, de empatia, de saber realmente se conectar profundamente com o seu cliente, conectar com os seus valores, para que você consiga sair de uma disputa onde tem uma grande maioria ali apenas com uma visão de produto, uma visão de taxa, de rentabilidade, e dimensionar a tua relação com outro nível, onde você consiga conectar com o teu cliente do ponto de vista emocional, faz com que você naturalmente esteja à frente da grande maioria. Então, tanto que o Wallace ele falou o que agora há pouco. Hoje existe mais demanda, sempre existirá, né? Não é apenas hoje, sempre existiu, sempre existirá demanda para pessoas que estão atuando na posição comercial, porque há uma necessidade contínua das empresas, da indústria, de crescimento. E para que haja crescimento, você precisa ter profissional na ponta se relacionando e trazendo novos clientes, né? Apesar de você ter, sim, uma preocupação com o back, você precisa ter uma preocupação com a entrada de novos participantes, de clientes, nesse caso. E se você não souber utilizar dessas skills para saber se relacionar em alto nível, para saber conectar com o teu cliente em alto nível, de nada adianta. E muitas pessoas acabam se preocupando apenas com a parte técnica e não se preocupam com a parte comportamental. Tem até uma frase que, eu não vou lembrar da pessoa que cita essa frase, mas contrate caráter e treine habilidades. Então, as pessoas elas precisam se preocupar mais com a parte comportamental, com os valores, com o caráter, com esse posicionamento de preocupação com o outro, porque o resto, por ela estar trabalhando dentro do mercado financeiro, ela vai aprender por osmose. Então, ainda que você não domine a parte técnica de produtos de investimentos, de soluções daquilo que você distribui, você precisa realmente garantir, utilizar dessas habilidades comportamentais, porque todo o resto naturalmente vai acontecer, você terá muito mais sucesso. Excelente, Roberta, excelente. Bom, se você, deixa eu mandar um recado aqui. Se você é um assessor de investimentos ou um aspirante a assessor de investimentos, entre em contato com a gente. Você pode me chamar no @RobsonCampo360 do Instagram. Me segue no LinkedIn, me segue no Facebook, no YouTube. Mas no Instagram fica mais fácil a nossa comunicação. @RobsonCampo360. Me segue, me chama no direct, que a gente vai conversar. Vou te conectar junto ao nosso RH. A gente vai conversar para, quem sabe, você vir trabalhar no nosso time da Corporate Investimentos. E aí eu trago a pergunta para o Wallace, meu ET predileto. Qual o maior gap das empresas de gestão e distribuição de investimentos? Bem abrangente, né? Gestão e distribuição de investimento fica um negócio bem abrangente. A gente falou bastante de mercado financeiro aqui, mas o mercado financeiro ele é uma coisa muito grande mesmo, né? Basicamente, qualquer coisa que envolve dinheiro, transação de dinheiro, tem alguma correlação com o mercado financeiro, né? Eu e a Rob, a gente atua mais no mercado de investimentos, e a corporate também, né? Que é um nicho ali do mercado financeiro. E no mercado de investimentos, a gente tem os gestores de investimento e os distribuidores de investimentos, né? Eu falei, e repete a pergunta aí, cara. Vai lá. Qual o maior gap das empresas de gestão e distribuição? Tá. Cara, sendo muito sincero contigo, o maior gap é diferenciação. Tudo é muito igual, Robson. E aí, na minha opinião, até endosso, né, para vocês que estão assistindo, a Corporate 360, Gestão 360, né? Na verdade, a tua empresa de gestão estratégica, qual que é mesmo, Robson? Corporate Gestão 360 graus. Isso. E a de investimento é a Corporate Investimentos 360 graus. Então, eu já li o material da empresa de gestão estratégica, e o que a maioria das empresas precisam passar por aquela cartilhinha que você tem lá na tua empresa de gestão 360, né? Então, é tudo muito igual, né? Todo mundo usa a mesma roupa, tem até influencer que zoa com isso, né? Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo sonho, todo mundo tem o mesmo propósito, todo mundo... Cara, é tudo igual, né? É um negócio chato de ver, né? E eu torço para que surjam, né,
com acirramento. E por que eu vejo que talvez é assim, né? Porque é um oceano muito azul ainda. Né? Com o tempo, esse negócio vai ficar um pouco mais vermelho. E vai forçar as empresas, de fato, a se diferenciar para conquistar clientes. Hoje é um negócio muito aberto, muito amplo, né? Então, tem muito cliente ainda para se trazer e por aí vai. Mas, muito em breve, isso fica vermelho. E aí a galera vai precisar se diferenciar. Eu torço para que esse momento chegue, né? Para que o caos chegue, para que a galera aprenda, de fato, a ser relevante para o cliente dela e ter um discurso alinhado com o cliente dela, com a persona dela. Né? Isso não acontece hoje, em linhas gerais, nas empresas de gestão e distribuição de investimento. Tanto que quem faz isso explode, cresce de uma maneira exponencial muito rápido. Perfeito. Poderia citar alguns nomes aqui, mas vou ficar quieto. Mas vamos falar os nomes grandes, né? Nubank, por exemplo. Nubank fez isso. Explodiu, cresceu absurdamente em um espaço minúsculo de tempo. A própria XP fez isso lá em 2008. Né? Então, o que falta, o gap, na minha visão, é diferenciação. Perfeito, perfeito. Roberta, como o candidato deve se preparar, por exemplo, para nós, da Corporate Investimento 360 Graus, que estão buscando os assessores de investimentos. A gente tem hoje uma meta, Roberta, para você ter ideia, de fazer 3 bi de patrimônio em 3 anos. 1 bi em 3 anos. Tá? Essa é a nossa meta. Parece uma meta arrojada, porque a gente quer ter um time pequeno. Né? A nossa primeira linha de assessores são 12 assessores. Depois a gente vai estruturar esses assessores a montar uma equipe abaixo deles, que também com no máximo 12 profissionais. E a gente vai ajudar e trazer um a um a cada trimestre para esse assessor, estruturando, arredondando, ensinando ele a fazer gestão, apoiando, porque a gente tem a Corporate de Gestão 360 Graus por trás, né, ou por cima, porque ela é a hold da Corporate de Investimentos, com a equipe ajudando na parte de planejamento estratégico, como o Wallace falou, marketing, vendas, pessoas, sistema, processo e a parte financeira. Então, a gente tem uma consultoria interna cuidando na mentoria da nossa Corporate de Investimentos. E nós não queremos uma equipe grande, mas por que essa meta ela parece ser muito arrojada e nosso ponto de vista não é? Porque o nosso foco é o PJPF Wealth. Né? Para você ter ideia, semana passada eu estava reunindo com um cliente que ele tem 280 milhões na sua PJ e ele quer atingir 1 bilhão, que é o fator, 1 bilhão e 200 é o valor do faturamento dele, então ele quer fazer o fundo de reserva em cima do faturamento dele anual. Então, isso, a gente está hoje com um pipeline, um trabalho muito curto, grande, então a gente consegue converter isso. Então, a gente quer treinar, a gente tem a base de relacionamento, a gente tem hoje, no nosso CRM, para você ter uma ideia, 76 mil cadastros oriundo de 25 anos de história, parece ser muito, mas são 25 anos da Corporate de Gestão, a gente fazendo evento o tempo todo, evento para 2.000, 5.000, 100 pessoas, 20, então é constantemente evento presencial e online. E aí a gente quer entregar essa base, né, para eles darem continuidade e fazer a conversão. E aí eu lhe pergunto, diante dessa nossa demanda, né, para quem está nos assistindo e que seja um assessor de investimento, com experiência ou não experiência, né, no mercado, como ele tem que se preparar para vir conversar com o nosso RH e depois vir conversar comigo para a gente decidir ou não na sua contratação? Maravilha. Bom, nessas últimas perguntas que você fez, a gente trouxe aqui um pano de fundo do que esse profissional precisa ter para ele ser atraente, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver. E aí, falando de forma resumida, eu falei sobre comunicação, eu falei sobre posicionamento, eu falei sobre postura, eu falei sobre intensidade comercial, eu falei sobre a capacidade de se relacionar. E dentro desses atributos, a forma que a pessoa precisa buscar, ou melhor, a forma como ela pode se preparar, está dentro do que é feito. Não é puxando a minha sardinha aqui, não, mas... Fale mais disso. Aqui é exatamente preparar esse profissional para estar atuando dentro da sua operação, né? A cada 3 meses, a gente tem uma estrutura de entrega, que é o nosso programa de formação de assessores, um dos principais da indústria,
que tem um grande objetivo focado em resultado, né? Você poder ter mais resultado no menor espaço de tempo possível, dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar seu resultado de prospecção, receita e captação. E esse profissional ele precisa cuidar de 3 habilidades centrais. A habilidade técnica, que é default, né? Você precisa entender de mercado, você precisa conhecer sobre investimento, saber o que você distribui. A habilidade comportamental, que são essas habilidades que a gente falou aqui, que é o que chamam a atenção e que grande parte das pessoas não tem. O que o Wallace acabou de falar há pouco sobre proposta de valor, tem muito a ver sobre você entender quem é a tua persona e, mais do que isso, o que você gera de valor agregado para o seu cliente, para que você realmente se sobressaia, para que você se torne um diferencial e ganhe da indústria, né? Porque é um mercado que está assim azul. A indústria do mercado financeiro, de assessoria de investimentos, né? Quando você se refere à indústria, é esse público, né? É esse exatamente, setor. Exatamente. A indústria do mercado financeiro, sobretudo a assessoria de investimentos. Então, a gente vê que é um mercado que está em expansão, mas a gente também vê que é um mercado pequeno, onde as pessoas disputam o mesmo cliente. E a forma que você tem de se diferenciar, de estar à frente, é construir uma proposta de valor robusta, que faça com que você vá além de produto, taxa ou rentabilidade. E a gente faz exatamente isso dentro do PFA, desenvolvendo essas habilidades técnicas, comportamentais e comerciais, no menor espaço de tempo possível, para que o seu assessor ou seu aspirante que está querendo entrar na tua operação consiga se preparar em alto nível no menor espaço de tempo possível. Basicamente, hoje, é o principal player da indústria que faz com que essas 3 habilidades sejam desenvolvidas em alto nível, trabalhando essas skills que são extremamente importantes para que você consiga estar atuando em alto nível com o cliente PJ, com o cliente Wealth, exatamente dentro desse campo que você está trabalhando hoje. E como é que eles têm acesso ao PFA? Como eu falei, são a cada 3 meses, então nos próximos dias a gente já começa a deixar com que esse profissional consiga se cadastrar. Mas o contato, ele acessa por onde? Tem algum acesso, algum WhatsApp, alguma rede, algum site que você possa nos... Sim, ele vai acessar através do Instagram, Roberta Santoro Mercado, @RobertaSantoroMercado, ou do LinkedIn, Roberta Santoro Mercado, e ele vai poder entrar em contato com o nosso time para que ele possa se cadastrar, onde eu vou abrir turma no próximo dia 21 de junho. Maravilha. Wallace, a gente tem mais 2 minutos aí para a gente finalizar esse nosso painel, e eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Sei que você atua também, né, em conexões entre empresas de investimentos para fusões e aquisições, né, M&A. Como está esse mercado? É um mercado que está aquecido, Robson, está bastante aquecido. O M&A, ele é uma coisa bastante complexa. Todo mundo acha que é por causa de números. Completa ou complexa? Eu não entendi. Muito completa ou complexa? O M&A, muito complexa. Complexa, né? tá. Complicada. Tá. Né? As pessoas acreditam que é uma coisa muito complicada por causa de números, de processos, de due diligence, por aí vai. Mas, na verdade, o M&A ele é difícil porque ele envolve pessoas, founders, né, de empresas e seus sonhos, né? Então, isso é bastante complicado de gerir. Mas, quando você tem um agente, como eu, por exemplo, né, que entende de pessoas, né, e consegue perceber o que as pessoas realmente estão buscando, o que elas querem com alguma possível fusão, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? E não só as expectativas, mas também a cultura das pessoas, porque as pessoas, mesmo estando no mesmo mercado, elas são diferentes, elas vieram de lugares diferentes, elas tiveram uma criação diferente, então todos esses detalhes têm que ser levados em consideração no momento. Mas é um mercado que está aquecido e muita gente está buscando crescer e se fortificar perante a concorrência através de fusões e aquisições, Robson. Então, não sei se eu respondi a essa pergunta, sim, mas é mais ou menos por aí. Sim, ficou claro. Eu acho que a sua fala é o resumo da maior dificuldade que tem, que é a questão da cultura, né? Quando você vai absorver uma empresa, você traz
né, os sonhos, os propósitos do sócio e a cultura da empresa. Gente, então eu vou encerrar esse painel aqui, agradecendo a Roberta e ao Wallace. Né? Muito obrigado a todos dois, foi incrível o nosso encontro aqui. E para quem tem interesse de conversar depois com o Wallace e com a Roberta, a gente vai programar uma live fechada via Google Meeting para que vocês possam participar ao vivo e a cores, interagindo com nós três. Então, equipe, coloca o QR Code aí de acesso para o WhatsApp e vocês falam, quero participar da live fechada com a Roberta e o Wallace, que a gente vai promover esse encontro. Então, um grande abraço e vamos que vamos para o próximo painel.